No primeiro episódio, a Silvia falou muito como é que ela escuta o cliente, como é que ela entende a identidade e a história de vida dele, como é que ele vive atualmente dentro de casa, com a família, e o que que é importante para ele nesse espaço, né. Agora eu vou perguntar para a Silvia como é que é a história de vida dela. Vocês devem ter percebido que ela tem um sotaque. A Silvia é argentina, mora no Brasil há mais de 40 anos É. e ama o Brasil também. E ela tem uma história, assim, tudo que ela traz é bastante significativo. Então eu gostaria de que você contasse um pouquinho. Bom, a Silvia, como boa geminiana, é uma pessoa assim que nunca teve uma vida certinha, né? Então, claro, o que sou hoje eu sei que é o bagagem de tudo aquilo que eu vivi mesmo, de tudo aquilo que eu procurei, até trocar de país, foi uma proposta de procurar horizontes, de procurar coisas sempre diferentes. Então, assim, eu hoje, eu analiso e falo assim, o que a Silvia procurou sempre? A alegria de vida. Então, assim, hoje eu estou feliz comigo por a questão de que eu nunca me entreguei a falar assim, não, vamos deixar assim porque para mim se deu dessa maneira, não. Os caminhos difíceis realmente sempre foram uma opção para mim. Porque, assim, sempre me cobrei e sempre falei, eu vim a esse mundo para honrar meus pais. E quando eu fui um projeto deles, até me emociono, não? Eu tenho certeza que eles queriam uma pessoa feliz nesse mundo. E eu sempre fui atrás disso. E tudo o que eu fiz, e tudo o que eu faço, e tudo o que eu estudei, meus casamentos, a minha vida íntima, sempre foi baseada nisso. Eu nunca fui uma pessoa de que eu queria ter a razão. Eu sempre fui uma pessoa de que eu queria ser feliz. E, às vezes, as duas coisas não vão juntas. A gente, às vezes, tem que abrir mão de certos confortos para honrar a alegria de vida. Eu nunca me esqueço, quando eu tinha 15 anos, eu fiz um retiro espiritual, e aí o padre Nadal, que era um padre de Madrid, nunca vou esquecer dele, que foi lá na Argentina, isso, ele me deu de presente um livro. E naquela época que eu tinha meus 15 anos, que tudo era assim, aí ele falou assim, o livro era assim, existe uma sola coisa na vida por la qual lutar, a alegria da vida, a alegria que vem de Deus. E isso foi a minha vida, até hoje. Tudo o que enfrento, eu enfrento com alegria. Eu acho que é muito mais fácil a gente tentar dar uma risada que sentar num cordão a chorar, entendeu? Porque não vamos solucionar nada chorando. Vamos tentar pôr pilas nas coisas. Eu tenho passado por grandes momentos e tenho passado por coisas muito pesadas. Mas pode ter certeza que a Silvia sempre procurou, tanto no ambiente pessoal como no ambiente de trabalho, sair vitoriosa, com alegria. Porque, assim, não se trata de estudar na melhor faculdade. Não se trata de falar assim, ai, não, mas Ou de estar com a roupa mais cara. Não se trata, e eu passo isso para o meu cliente. Não se trata de ter uma planilha financeira gorda, entendeu? Se trata de saber comprar o que é importante para você. Porque, assim, para mim, por exemplo, é importante ter um fogão fantástico, porque eu amo cozinhar. Mas para meu cliente que adora, quizás, restaurante, por que eu vou gastar em um fogão fantástico se não é o que ele vai pilotar? Não é o que ele vai pilotar, entendeu?
E ao contrário, a mesma coisa, sabe? Assim, tenho clientes que amam cozinha. Há pouco tempo, um cliente meu comprou um fogão que esperamos 200 dias chegar, porque era que usa lá nos navios, porque faz... Pô, eu fiquei super feliz, pesquisei com ele que me apresentou esse fogão, assim, falou assim, é o sonho meu, Tereza. E eu falei, mas vai funcionar? Tive que fazer todo um estudo de como nós íamos levar toda essa indução. E o fogão chegou, e eu falei assim, gente, mas é demais. E eu fiquei feliz, muito feliz dele gastar. E a mulher falava, mas você vai gastar um dinheiro, né? Mas ele cozinha todos os dias. E isso é muito importante, entendeu? E a vida é isso. É isso. Então, assim, a Sílvia é isso. Então, assim, eu não nasci em família milionária, eu nasci numa família simples, de classe média, onde todo mundo era importante estudar, era importante os amigos, os valores morais. E esse foi meu caminho, honrando isso. O dia que eu decidi sair de minha terra, para escolher o Brasil, a primeira vez que meu pai veio me visitar, eu lembro os dois caminhando na praia, até no Guarujá, eu falei assim, pai, eu estou super bem aqui, eu falei assim, eu já sei que você criou raízes. Ele falou assim, e eu te criei para criar raízes. E eu tinha 1 ano e meio de São Paulo. E meu pai enxergou que havia criado raízes. E quando ele falou isso para mim, eu falei assim, mas como você tem certeza disso? Eu falei assim, ele falou, porque eu já conheci um amigo teu, já vi quais são as famílias com as quais você convive aqui, você começou a substituir teus tios, teus primos, você está criando... Você criou um outro núcleo. E hoje, Cris, esse núcleo meu de aqui, que é o mesmo núcleo de 40 anos, ele vive numa harmonia total com o meu núcleo de lá. Uhum. Os dois núcleos, meus de amigos escolhidos, de tios, de que representam, eles se cruzaram. Se integraram. Se integraram de uma maneira assim que hoje, por exemplo, primos meus são padrinhos de filhos de amigos meus de aqui. Então, aconteceu. Por isso que eu falo assim, tenho um ditado. Eu levo o Brasil no peito e carrego a Argentina nas costas. E é isso, eu pertenço aos dois países. Eu não posso mais falar assim, qual país você... Na Copa é um problema. Copa é difícil. É um problema, mas eu torço firmemente por Brasil e coloco a camiseta do Brasil para torcer. Não é porque eu sinto isso, mas na hora que joga a Argentina, eu torço para a Argentina. E essa é a história. Eu não posso mudar minhas origens, mas eu posso sim projetar meu futuro. Entendeu? Com certeza. E os dois têm que funcionar juntos, abraçados. E eu vejo assim como... Você está convidada a participar de um workshop sobre mudança de país, quando eu fizer, tá? Ai, vamos lá. Porque você fez isso com maestria. Ai, que bom. E você pode ensinar muita gente. Cris, eu fico muito feliz quando eu falo, e falo de coração. Eu não me sinto estrangeira. E sem deixar de trazer a Argentina, né? Sim, não. Eu fico... Nossa, minha terra adorada, entendeu? Mas assim, eu fico muito feliz quando minha família vem para aqui e vem e abraçam tudo aquilo que eu defendo aqui. E eu sou aquela que vai na rua e defende, sabe? Tudo o que acho que tem que ser defendida. Eu sou aquela que participo de movimentos, entendeu? Porque esse aqui é a minha bandeira. Fui eu a que escolhi. Entendeu? Se eu escolhi aqui, eu tenho que representar aquilo que eu escolhi, faz parte de minha natureza. E a vida foi acontecendo dessa maneira. Essa é a Sílvia. Sílvia, voltando para a questão do design de interiores, e quando que isso entrou na sua vida? E por que você acha que você começou a trabalhar com isso? Bom, na realidade, hoje eu chego a essas conclusões, tá? Que isso entrou na minha vida muito antes do que eu imaginava. A minha mãe, ela era designer de
roupa, não? Modelista. Então, ela sempre teve com a estética. E nós sempre vivimos em uma casa grande, onde minha mãe manejava com muita maestria e vivia mudando as coisas de lugar e nós participando e faz isso. E minha mãe conta que eu, com 14 anos, decorei meu quarto e de uma maneira assim, muito vibrante, porque eu tenho uma ligação muito grande com cores. Eu sei que isso é muito meu desde sempre, não que, porque Você eu sempre estudei. soube usar cores, né? Isso vem comigo de minha infância. E na pandemia, eu fiz um trabalho de retrospectiva com uma profissional e eu descobri uma coisa, menina, que eu não sabia. Minha bisavó era designer de moda na Espanha. Eu fui a descobrir quando eu fiz a retrospectiva, porque tive que levantar informações de todos os personagens de minha família. Então, aí eu fui descobrindo que tem coisas minhas que elas vieram, porque quando eu tinha 14, 15 anos, sobrava tempo para mim e eu fiz Bela Artes infantil praticamente da adolescência, na cidade que era do lado da cidade onde eu morava, em Rio Terceiro. Eu fiz Belas Artes, eu morava em Almafuerte, era 15 quilômetros, e eu obriguei a minha mãe a me levar todos os dias a fazer, e eu já fazia. Aí depois, a minha vida sempre estuve na estética, porque eu fui modelo na Argentina, aliás, eu vim para o Brasil como modelo. E então eu sempre estuve na estética, mas sempre hoje eu vejo como que a moda, eu sempre levava ela para dentro de meus interiores, entendeu? Porque eu sempre pintei os quadros que decoravam meus apartamentos, eu sempre fui a garimpar as coisas para decorar meus apartamentos. Meus amigos desde minha adolescência, e minha juventude, eles falam assim hoje, eles falam assim, a tua casa sempre foi decorada. Sil, você tá falando isso, eu tô ficando até emocionada. Por quê? Estando a parte estética já dentro da sua família, a sua avó sendo design de moda. Minha bisavó. Sua bisavó. Minha bisavó. Foi sua mãe. Olha que coisa mais linda a gente entender que a gente pode continuar uma potência, uma força que já vem da família. Não, e entender nossas origens. Mas, inclusive, trabalhar de outra forma. Sim. Que liberdade que você pode. Você pode usar essa mesma força trabalhando de outra forma. Isso é maravilhoso. É um recurso, assim, que a gente pode usar e que, às vezes, a gente faz sem saber. Não, Na hora que a gente tem consciência disso, a força aumenta. Então, quando eu era modelo aqui no Brasil, tudo, aí tinha aquelas coisas, não comecei, e isso tem uma fase, isso não ia ser sempre para mim. E aí eu comecei a estudar casa inteligente dentro do Senac. Que era uma coisa, que era um módulo que eu havia visto, que havia aqui no Brasil e que me chamou muito a atenção. Casa inteligente. O que significa? Então, eu como tinha umas amigas que faziam parte de cursos no Senac e tudo, aí elas compartilhávamos ideias e tudo, e elas falaram assim, casa inteligente. Não, gente, acho que isso é algo que eu quero fazer. Eu falei, aí eu fui investigar e aí eu me inscrevi, eram 2 anos, e você acredita que isso durou dentro do Senac, acho que são nos 6 anos, não tem mais hoje esse curso, e foi fantástico para mim. Foi fantástico porque eu pude revalidar tudo aquilo que eu havia feito de Belas Artes na Argentina, e aí eu fiz Casa Inteligente, que acho que foi o que me ajudou a desenvolver em que nós temos que pensar inteligentemente, nos materiais, não ficar pensando no que se usa, sino ficar pensando em tudo aquilo que nós falamos, o que é importante dentro de uma casa, o que representa aquele cliente dentro de uma casa, entendeu? Porque assim, você tem clientes que eles gostam de madeira e tem clientes que gostam de pedra. E isso é importante ser respeitado, não porque eu gosto de acrílico que o cliente vai querer usar o acrílico, entendeu? Então aí caímos a tudo o que já falamos no primeiro módulo, escutar e entender
Você sabe. Não, eu quero que você dê o exemplo daquela Vamos lá. história que um Vamos. dia você me contou sobre o carneiro, Ah, tá. que eu achei uma solução sensacional. Então, tem um cliente que hoje são meus amigos, muitos deles, mas esses aqui ficaram muito, muito meus amigos, porque, claro, a gente se identifica muito com uns mais e com outros menos. E ele voltou de México, eu já havia feito o apartamento deles, e ele voltou do México e falou: Sílvia, fotografei um quadro que eu vi, me identifiquei, porque ele cria carneiros. E aí eu falei assim: não, vamos jogar para uma artista plástica, vamos pintar. Claro, nunca é uma cópia fiel, não? Mas vamos pegar a ideia, tudo. Aí eu liguei inclusive para Lena Maia, que é uma artista que eu respeito muito e que me identifico muito, porque ela interpreta muito meus projetos e respeita muito e fala assim: não, Sílvia, vamos pensar. Então, eu gosto de trabalhar com esse tipo de gente que quer entrar dentro de lo que o cliente quer, entendeu? Que o cliente necessita ter. E porque uma coisa é ter e outra coisa é necessitar. São coisas diferentes, bem diferentes, bem diferentes. Aí, bom, não podemos nem entrar nesses campos que são muito... Muito vasto. Muito vasto. E aí eu peguei e apresentei para esse cliente meu, ó, a Lena fez esse estúdio, vou fazer aqui, porque ele tem uma mulher, a esposa dele, ela é muito vaidosa, muito linda, é muito especial. E aí, naquele rebanho de carneiros, a gente colocou um carneirinho diferente, colorido, e ficou bárbaro. Ficou o rebanho dele comum, e a pessoa especial que ele escolheu, a carneirinha especial, não? E é um objeto que hoje está dentro da casa dele com um significado muito grande, entendeu? Que faz parte da vida, das escolhas. E esse cliente eu gosto muito, não? Porque, por exemplo, no escritório dele, dentro da casa dele, que aliás era a lavanderia. Eu peguei a lavanderia dele, ele falou: Sílvia, você consegue? Falei: vamos modificar tudo isso aqui e vamos fazer seu escritório. Eles não lavam roupa em casa? Lava, mas onde era o quarto de Aí se empregada. transformou. Eles não têm empregada que dorme lá. Uhum. Aí eu transformei em outro espaço e aí eu fiz escritório. E eu fiz uma parede porque ele é um cliente que foi da Marina, que tem uma vida de mar, de mundo. E aí eu fiz um mapa mundi, uma escultura, com todos os pontinhos em relevo, de aço, com luz atrás, de onde ele já passou no mundo. Concorda que ele entra no escritório dele, liga aquilo lá, e ele tem naquele trajeto que ele fez? Uhum. Aquilo é muito satisfatório. Claro, aquilo não era barato. E aí a esposa me ajudou muito, porque ela falou assim: isso é uma obra de arte. Isso é teu, isso é o que você fez. Investe nisso. Faz. E aí ele foi. Ela deu assim o pé, porque isso é algo muito pessoal, não? É uma coisa que não tem valor depois para venda, entendeu? Mas é uma coisa... Mas para ele tem um valor enorme. Nossa, porque... enorme. Não? E de estarem na casa dele, que chegam os amigos dele, a história dele, ele navegou aquilo lá tudo. Aquilo formou a personalidade dele. Da história de vida dele. A história de vida dele. Ô Sílvia, e quando a casa tem uma história de vida, como é que funciona? Respeito. Respeito. Se trata de chegar no lugar, respeitar, porque sempre teve um arquiteto, um construtor, um engenheiro e um projeto, não, para aquilo funcionar. Aquilo funcionou de outra maneira. E respeito é a primeira palavra. Vamos respeitar a arquitetura e vamos trazê-la para a vida real. Nossa, eu tenho que te agradecer, porque você está trazendo tantos exemplos de ordem, de respeitar a precedência,
E isso tudo é tão sistêmico. É sistêmico. As inclusões que você faz nos projetos, mas assim, esse respeito. Uma casa histórica, que tem história, que é histórica, ela teve um arquiteto importante. Claro. Por isso ela é respeitada. Ela teve um projeto de vida. Você dá continuidade a isso. Então isso é muito bonito, sem interferir. E eu estou nesse momento, inclusive, Cris, eu estou com uma casa tombada no Uruguai, onde ela tem uma história muito grande, muito forte, e que eu me sinto assim orgulhosa de poder tocar naquilo e com respeito, entendeu? E não se trata de transformar, não tem que transformar, se trata de atualizar para os movimentos da vida real de hoje. E aí sim se precisa conhecimento de história, entendeu? E de respeito. Porque, e assim, de bom gosto para poder trazer elementos que conversem com o que já existe. Ô, Cris, você sabe que cada vez que eu viajo, que vou, por exemplo, assim, para um museu, ou que vou visitar na casa, como, por exemplo, quando fui agora há pouco tempo no México a visitar a casa da Frida Kahlo, eu observo muito. Eu conheço, é lindo, né? Eu observo muito esses detalhes, porque vejo assim, de que maneira hoje, numa forma moderna, com aquele cenário histórico, você tem que conjugar as duas coisas sem quebrar as coisas. E eu aprendo muito com isso. Há pouco tempo, eu tive uma obra muito importante na Araçatuba, no interior de São Paulo, na família muito religiosa, que eu respeitei e escutei cada integrante, uma família grande, com peças importantes, inclusive presentes de padres do Vaticano. Tipo colecionadores, então. E ao mesmo tempo muito modernos, eles. E com uma carga enorme de elementos para você fazer um novo projeto. Foi um desafio muito lindo, porque eu mexi com muitas peças religiosas, inclusive, e mexi com muitas formas de cada um, 5 irmãos, cada um de uma maneira diferente. Aí eu fazia reuniões por separado para poder escutar a história de cada um, sem um interferir no outro, tudo. E aí um desses irmãos, muito religioso, muito religioso, muito assim que ela entregou sua vida. Então, claro, você imagina que por toda a casa, muitos santos, E aí um dos irmãos chegou assim para mim, e ele falou assim: Silvia, eu preciso que você organize, você vai conseguir organizar? Eu falei assim: deixa eu pensar. Aí eu peguei o quarto da empregada e eu fiz uma capela maravilhosa, que eu tive que fazer uma interferência muito pequena de parede para poder deixar essa capela em suíte. Por quê? Porque eles também hospedam muitos padres da Canção Nova. Então, acabei criando um espaço onde toda a parte religiosa da casa ficou dentro de um solo espaço, onde todos se reúnem a rezar. Não, mas assim, eu mesma fiquei surpreendida, porque eu falei, gente, isso foi uma iluminação. Aí o Beto, que a pessoa, ele falou, nossa, não foi iluminação, é que você se dedicou, você respeitou o que era necessário para cada um. Porque todos nós, nesta casa, somos religiosos, mas todos nós recebemos gente de todas as religiões. Então, a gente precisava... Olha a inclusão de novo. E ficou bárbaro, sabe? Eu sou apaixonada por esse projeto. Cada vez que eu vou para Araçatuba, tento passar lá e vejo, porque assim, eu fico tão feliz de ver como que tudo funciona lá, tudo funciona. E são 3 irmãos solteiros que moram nessa casa. Nossa. Uma casa grande, difícil maternal. De chegar numa conclusão não, e a casa favorável, né? Não, e o apartamento, porque é um apartamento de um andar, ok? Mas eu posso te falar,
se você não... É como... Parece que você está morando em Nova York, né? É muito moderna e, ao mesmo tempo, tem a história de todos eles. Ai, se puder, eu quero conhecer um dia. Pode, Deve se ser você muito for legal. comigo para lá, você vai, quero. que eles passam questão. 3 clientes meus que foram por diferentes motivos a Araçatuba, porque tem a questão do agro, tudo, eles foram recebidos, foram lá conhecer e receberam muito bem. E isso é muito lindo, não? Você fazer que os clientes teus também depois fiquem amigos. Isso é integração. Integração, que é o que a gente faz, não? É o que a gente faz. Silvia, obrigada por essa aula sistêmica, prática. Não, obrigada a você pela oportunidade vir da gente, compartilhar. assim, porque, assim, quando a pessoa fala assim, eu vou contratar uma arquiteta de interior, não é assim, tá? Assim, vou contratar... Não. É uma coisa muito mais complexa, não? E eu acho, assim, que é muito legal quando meu cliente reconhece que a gente está fazendo um trabalho em conjunto. Isso é muito legal. Que lindo. É muito legal. Graças. Eu te admiro muito, porque eu acho que você transcende o eu. Somos nós, existe nós. colaboração. Nossa, e meus clientes corporativos. uma equipe meus, que funciona em algum outro junto. momento nós vamos falar dos Então, clientes isso é corporativos, maravilhoso. que é maravilhoso. Podemos. É maravilhoso Que aí é um trabalhar pouquinho diferente, né? Não, bem diferente, mas é fantástico. Cliente corporativo, porque Sim, outra característica, você lida né? com quem está preparando, tomada de dirigindo decisão, empresas, e é outro ritmo, e outras propostas, e é uma arquitetura móvel constantemente, entendeu? E é muito desafiador, e eu gosto muito. E assim, eu cheguei à conclusão hoje que os meus clientes, por o meu perfil, são empresários. Então, se são. por meu estilo, por minha forma de lidar com as coisas, eu tenho clientes que a maioria são empreendedores. Então, se hoje eu toco o lado corporativo deles e o lado residencial deles. Outro dia você vem falar do corporativo, Sim, tá bom? que vale a pena. Vale a pena porque é uma arquitetura de interiores muito diferenciada. Muito diferenciada. Entender as metas do cliente, entender onde ele precisa chegar e onde você tem que ir com espaços para ele poder ter suas vitórias. É muito desafiador. Guarda as histórias para a próxima. Vamos lá. Muito obrigada, Silvia. Obrigada a você. Conversas entre o céu e a terra. E de contar como é que você faz isso no seu dia a dia. Obrigada. Obrigada a vocês. Fechou? E amei.